Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a DutraCast, seu podcast de carreira e de finanças. Eu sempre gosto de trazer esse quadro que a gente fala sobre carreiras, porque você, às vezes que está em casa, está com dúvida se curso ou não, naquele curso que, de repente, o seu pai que te incentivou, ou você foi incentivado por alguém, ou foi inspirado por alguém. Então, trazendo pessoas de referência em suas respectivas áreas, você vai poder olhar o episódio e falar, poxa, esse curso não é para mim, não é o que eu estava esperando, não. Ou, ao contrário, poxa, é isso que eu quero para minha vida. Então, hoje a gente vai trazer uma profissão que eu acho que é muito desejada por muitos, né? Desde a antiguidade, principalmente antigamente, né? Talvez hoje um pouco menos, devido à amplitude de profissões que nós temos, mas pela primeira vez no DutraCast, com muita honra, eu trago aqui o Dr. Mauro Vinícius, médico, endocrinologista e metabologista, correto? Isso mesmo. É muito prazer, seja muito bem-vindo. Isso mesmo. Meu nome é Mauro, eu sou médico, eu trabalho com a parte de endocrinologia e metabologia, que nada mais, nada menos, mexe com a parte dos hormônios e também com o metabolismo de vitaminas e outros, que é, para mim, uma das melhores áreas da medicina. Porque no mesmo tempo que eu trato uma pessoa que tem algum problema de doença, ao mesmo tempo que eu também ensino a pessoa a fazer um supino. Então, acho bem interessante, uma área legal que envolve tanto a parte de atividade física e doenças que são bem peculiares do dia a dia. Então, é interessante e, de certa forma, prazeroso. Poxa, que legal. Dá pra ver o brilho nos olhos. Muito bom. Quando o pessoal vem falar sobre carreiras aqui, eu sei direitinho quem gosta e quem não gosta do que faz. Só pelo olhar, né? Assim, eu tenho muitas dúvidas para tirar contigo, até pessoais, inclusive, né? Eu tenho minha pauta ali, mas eu já estou matutando aqui, porque para quem não sabe, eu sou formado em Educação Física, bacharel, tenho licenciatura também, apesar de não ter exercido, fiz estágio focado em reabilitação, então, assim, o tema de saúde é um tema que sempre me atrai muito. Então, eu estudo hoje mais como curioso, do que propriamente como profissão, né? Então eu atuo como consultor financeiro já há bastante tempo, quase um pouco mais de meia década aí, vamos dizer. Mas a área da saúde é essencial. E eu costumo dizer também, doutor, que noções básicas de saúde, noções básicas de finanças, noções básicas de primeiros socorros, tá? E noções básicas de defesa pessoal. Eu acho que todo mundo tinha que ter uma boa noção. E vou te falar por quê. Até mês passado eu ainda tinha uma bombonier. E o que eu mais vi era o pessoal entrando lá no meu estabelecimento, aí a criança entra e fala assim, eu quero chiclete, não vai comer chiclete não, isso é porcaria, toma aqui, toma um biscoito recheado. Mas peraí, tá trocando, e o chiclete às vezes ele ainda fortalece, né, a musculatura, por exemplo, tem chicles, gomas de mascar na verdade, né, chiclete é o produto, né, tem gomas de mascar que inclusive não tem açúcar, então assim, traz alguns benefícios, né, dependendo do quadro, às vezes o dentista pode receitar e tudo, enfim. Mas, poxa, trocar um chicle, né, por um biscoito recheado, então, assim, cada coisa. Então, às vezes, a falta de conhecimentos básicos mesmo que eu vejo na população, mesmo com a democratização da informação, muita gente ainda tem dúvidas banais, né? Principalmente essa parte da alimentação, você vê que uma questão é bem peculiar. Curiosidade, meu pai é químico industrial, ele trabalha especificamente vendo alimentos, e uma das piores características que tem na sociedade é os biscoitos recheados. Sim. Que aí você tem uma quantidade de gordura, que às vezes um biscoito daquele, você tem uma semana toda um só, daquele pacotinho. E aí o que você faz? Dá todo dia para uma criança. Que aí vai diversas doenças que até vai para a minha área, que era a parte da obesidade, que aí cresce cada vez mais. Diabetes, né? É um negócio... Porque eu digo da obesidade, porque hoje a gente tem medicações que ajudam muito ela, muito mais do que no passado. Só que mesmo assim ainda tem um aumento de 108% a mais de pessoas obesas no Brasil, mesmo na internet, todo mundo falando de saúde, mesmo tendo aumento de pessoas que vão na academia, educador físico falando o tempo todo, você tem a parte educacional mesmo da saúde, mesmo assim tem esse aumento. É engraçado, né? Pensando para parar para imaginar sobre essa situação. É curioso, né? Igual os Estados Unidos, né? O país que mais tem academias é o país que mais tem obesos também, né? Não faz sentido. É curioso essa informação, né? Vou interromper nossa entrevista aqui rapidinho, porque eu quero fazer um agradecimento especial aos patrocinadores que financiam esse projeto desde o início dele. Muitos deles estão com a gente desde o início, como é o estúdio e produtora Realize. A gente está aqui no Cadima Shop. Você quer gravar o seu próprio podcast, você quer gravar o seu curso digital, quer fazer edição de vídeo, você pode contar aqui com o estúdio Realize. Esse mês de
de março, para quem está assistindo em março de 2026, tem promoção especial, 50% de desconto na primeira mensalidade, está fechando o plano trimestral, ganha 1 mês de TV e treinamento completo para você conseguir os seus patrocinadores. Então o podcast ele é uma ótima fonte de renda extra, você faz networking, como eu estou fazendo aqui, né? Nos conhecemos devido ao podcast, e você vai ampliar muito a sua rede de contatos, isso aí vale muito a pena, pessoal. Então, entre em contato com a gente, faça o seu orçamento sem compromisso, vem aqui tomar um cafezinho com a gente para conhecer o nosso espaço, tá? Eu quero fazer um agradecimento ao Curso BI, curso de idiomas. Pessoal, você de Nova Friburgo quer aprender a falar um novo idioma? A internet está bombardeada de cursos online. E se para você é como eu, que compra curso muitas vezes não faz, precisa do presencial, principalmente idiomas. Eu fiz 5 MBAs, todos eles online, mas o curso de idiomas, cara, não dá, para mim não dá. Para mim tem que ser presencial, tem que ter essa troca com o professor, tem que falar. De tanto estudar online o inglês, eu tô com uma escrita legal, eu tô com listening razoável, eu tô escrevendo, mas o meu falar tá enferrujado, porque não tem com quem falar. Não dá para falar com a tela do computador, né? Então, você quer se desafiar a aprender um novo idioma, seja inglês, seja alemão, seja espanhol, seja francês, entre em contato com o Curso BI, fica no centro da cidade, no final da rua Monte Líbano, vocês já vão conseguir ver o Curso BI ali, e peça aquele desconto especial na matrícula por ser telespectador, né, e ouvinte aqui do DutraCast, tá bom, pessoal? Seguindo aqui, Contas Contabilidade, você de todo o Brasil quer fazer a contabilidade da sua empresa, precisa de uma consultoria empresarial robusta, você que quer saber se já está na hora de você, de repente, mudar de patamar, passar para um lucro real ou para um simples, né? Você que é MEI. Então, a Contas Contabilidade cuida desde esses tipos de empresa até startups. É isso daí. Então, é um escritório de contabilidade que tem uma especialista em startup, tá bom? Inclusive, a Icontes, eu estou recomendando para vocês algo que eu tenho como cliente, tá, pessoal? Então, a Icontes cuida das minhas empresas, inclusive da Bupper, né? A nova startup, que inclusive já tem um podcast aqui também. É a Icontes que toma conta da nossa startup, beleza? Deixa eu ver quem mais que está aqui. TV Real também está com a gente aí nessa parceria. Então, um grande abraço aí ao Augusto, né, transmitindo o nosso podcast em mais de 5 cidades aqui no estado do Rio de Janeiro. E a Mirella Odontologia, inclusive, tem consulta marcada para amanhã para fazer a troca do Invisalign. Tem um visual super legal, a gente pode tirar para poder comer. Não fica cortando a nossa boca toda, né? Então, ele traz um conforto muito diferente. E a estética também, né? Que ele é transparente. Então ele traz esse conforto extra e essa estética. O aparelho é sempre ruim, mas se for comparar com outro, todo mundo que usa aquele aparelho tradicional reclama muito comigo, né? Garra comida, é ruim para escovar o dente, corta a boca toda. Esse daqui eu tiro, como meu lanchinho, coloco de novo, escovo. Então é bem mais prático. Desconto especial, claro, para quem é ouvinte e telespectador aqui do DutraCast, tá bom, pessoal? E vocês podem fazer avaliação sem compromisso, tá? Eu vou deixar rolando aqui, mas rapidamente um agradecimento aqui a Nerd Bruto, maior fabricante de mesas de jogos do Brasil. Munier Doces com a gente desde o início também. Hugo Dutra, consultoria financeira, você que precisa organizar a sua vida financeira. Meu motorista e amigo José Elias, né, motorista executivo, ele que me leva sempre que eu preciso fazer uma viagem. A Docicária Bombonier na rua Monte Líbano, na adoção da sua vida. Multimix Distribuidora, a primeira distribuidora que eu trabalhei. Então, você quer abastecer o seu estabelecimento ou fazer aquela compra de aniversário também, fica localizada no Jardim Califórnia. Tá aqui o WhatsApp e Instagram para vocês entrarem em contato. Dermar Plastic e a Capilar Fui, que é da nossa querida Carol. Temos entrevista aqui com ela sobre transplante capilar, super legal. Mas quem que tá aqui com a gente? Ah, claro, né? Por último, mas não menos importante, Rafael Correia, meu personal trainer, tá aqui também com essa parceria com o meu canal. Então, especialista em dor, você que precisa de um tratamento diferenciado, ele vai até a sua casa, vai até o seu trabalho, vai te prestar um serviço de qualidade. Beleza, pessoal? Sem mais delongas. Doutor, tem uma pergunta padrão que eu faço para todo mundo aqui, que é a seguinte: o que te fez escolher a medicina? Eu sempre quis, desde pequeno, só que inicialmente eu comecei fazendo biomedicina, porque eu acho que eu fui tentando uma, depois acabando outra, segui para a parte de pesquisa, só que eu não estava feliz com o que eu passava muitas horas dentro do laboratório, muitas horas dentro de mexendo com camundongos, mas eu não ficava feliz para essa situação. Aí fui dar aula, fui tentar fazer outras coisas, mas o que eu sempre quis fazer era medicina, porque ela via a área de tanto a parte prática do dia a dia que faria e a parte científica da saúde. Então, isso foi o meu maior motivo. É literalmente isso. Eu só queria assistir, só queria ver. Tudo que eu assistia na televisão era aquele. Eu maratonava episódio de House, maratonava vivendo sobre isso. É claro que eu sei, hoje em dia eu sei que aquilo tem muita mentira, mas antigamente, pô, era incrível. Mas, e aí foi dessa sequência que eu fui para a parte da medicina.
Eu não tenho familiar médico, meu pai não é médico, meu pai, até hoje, meu pai é químico, minha mãe faz contábeis, faz a parte de administração, então não tem nada a ver de saúde. O mais próximo que eu tenho, acho que é um tio distante, que casou com minha tia, que era médico, mas fora isso eu nem nunca vi. Entendi. Então não teve uma influência interna, né? Não teve, é só realmente, eu acho que foi mais ver no House. Muito legal, porque como que desde criança parece que, eu não sei explicar, né? É um dos mistérios da vida, né? A gente não sabe se tem uma predisposição, porque no seu caso, nem sempre tem uma influência de casa. Eu, por exemplo, eu fiz educação física, não por gostar de musculação, eu detesto musculação, por incrível que pareça. Eu recomendo todo mundo a fazer, estou retornando agora, fiquei um mês parado, estou retornando agora. Eu acredito que seja o esporte mais saudável que tem, porque é direcionado para qualquer público. Então, você está com uma lesão, eu estou com tendinite no ombro, eu tenho uma tendinite no supraespinhoso, eu não posso fazer natação. Todo mundo fala, natação é completo e tal, mas não é para todo mundo. Agora, a musculação é para todo mundo. Mas eu fiz educação física por causa das artes marciais, porque eu queria me tornar um professor melhor. Meu mestre Wagner, que é o mestre de taekwondo, ele é formado em educação física, especialista em biomecânica, fisiologia do exercício. Então, é um cara fera. E eu via que o treino dele era diferenciado. E desde criança, eu brincava com os bonequinhos, aqueles bonequinhos do Power Ranger que virava a cabeça quando você apertava, né? Tempos. Então, minha brincadeira sempre foi essa. Então, cresci, fiz educação física, né? Pratico artes marciais, gosto muito. Meu sobrinho, por outro lado, cresceu brincando de carrinho, aí eu tinha que adaptar as minhas brincadeiras com a dele, botar o boneco em cima da moto, ele fazia aviãozinho de papelão e tal. Hoje, fez o curso de mecânica, começou com carros, agora está fazendo manutenção de aviões, né? Está nos Estados Unidos, inclusive. Então, assim, desde muito pequenininho, eu carregava isso, né, da arte marcial, ele a questão da mecânica e você com a questão da medicina. Mesmo sem tanto eu quanto ele, a gente não tinha influência nenhuma em casa. Era uma coisa completamente diferente, porque eu vi meu pai mexendo com a química lá, fazendo a fórmula dele, era mais fácil seguir para essa área, ou da minha mãe, que é a parte administrativa, do que provavelmente medicina. Não fazia sentido por que nessa área, se eu nunca vi, nem cheguei para perto, dificilmente era para o hospital, só fui fazer para esse lado. Eu acho que já era uma determinação mesmo, por algum motivo, não sei, espiritual, não sei se por caminho que tinha que fazer. Mas foi sem querer, foi literalmente sem querer. Porque o jeito que eu passei na medicina foi uma coisa bem interessante. Como eu disse, eu era professor. Eu dava aula num cursinho preparatório no Rio de Janeiro, chamado Miguel Couto. E aí lá, as faculdades particulares do Rio, de parte médica mesmo, não davam as questões, não davam. E o que eles faziam? Eles mandavam a gente para fazer as provas. Um dia eu fui fazer a prova e passei. Foi literalmente assim. Aí eu cheguei para meus pais e falei, pô, vai ter dinheiro para pagar esse troço? Ai, meu Deus, correr atrás de bolsa, vende uma coisa, vende outra, vai conseguir. E aí foi dessa forma. Foi exatamente assim que eu passei na medicina. Caramba. Aí é uma coisa que eu sempre quis fazer, mas de certa forma já estava indo para outra área, de dar aula, de ser docente, e sem querer eu passei, meus pais compraram essa ideia. Eu acho que meu pai até hoje acha interessante, eu acho que parece para ele uma boa ideia de ter feito, só que em nenhum momento eles pensaram que eu ia ser médico. Mas teve esse incentivo deles, não previamente, mas apoiando o seu projeto. Poxa, vamos fazer, vamos. Entendi. E foi assim, eu lembro que eu estava deitado na cama e meus pais chegaram e falaram assim, ei, passou? Pô, passei, pai. E agora? O que faz? Não, vamos fazer conta. E aí deu certo. Aí dei a sequência, fiz a faculdade, fui correndo atrás dos cursos, fui correndo após faculdade também, de trabalho, até eu chegar aqui em Friburgo. Bacana. Rapaz, a minha mãe, ela enche a boca para falar que eu sou consultor financeiro, que eu já trabalhei em banco, apesar disso, nem exigir diploma, tá, gente? Nem exige. Consultoria financeira, consultor financeiro não é uma profissão regulamentada, todo mundo poderia se intitular consultor financeiro. Lógico, eu tenho um curso reconhecido pelo MEC, tenho 5 MBAs na área, tenho um livro publicado na área, mas não precisaria, é isso que eu quero dizer. E a minha mãe já enche o peito para falar. Imagina seus pais, meu filho é médico, meu filho é doutor, né? Deve ser um orgulho, né? Uma coisa bem peculiar, meu nome não é mais Mauro. Meu nome passou a ser Dr. Mauro. É incrível. Parece que você... Até com os pais. Até com os pais. Olha só. Esses dias eu fui viajar com meus pais, fui aniversário do meu pai, eu fui viajar com ele para Cabo Frio. E aí eles moram lá e a gente foi remar. Foi remar eu, minha mãe e a esposa, Tatiana. Aí remando, aí tinha um cara chamado Mauro. Aí todo mundo, não, minha mãe, esse aqui é o Dr. Mauro. Eu falei, pô, mãe, até aqui? É só me chamar de Mauro. Não importa. Denominação de todo médico é o doutor na frente. A minha mãe faz isso com a minha esposa. Minha esposa é fisioterapeuta, né? Aí para outro nome doutora. Ah, cara. Não sei porquê. As pessoas não me chamam mais pelo meu nome. Né?
É bem peculiar. Eu nunca tinha pensado nisso. Agora, vamos lá. Falando de medicina, a gente sabe que é uma infinidade de áreas que você poderia ter se especializado, né? Parece que até hoje em dia, de vez em quando, surge uma nova área de estudo que se especializa naquilo ali. Por que endocrinologia para iniciar essa conversa? Eu sempre gostei muito da questão de esporte. Sempre gostei, já fiz todo tipo de esporte, mas usava isso como um hobby. E aí, como eu falei, na biomedicina, eu estudava algumas doenças inflamatórias, como obesidade. Legal. Mas foi passando o tempo. Quando eu cheguei na medicina, eu queria fazer cirurgia geral. Cirurgia geral, da cirurgia geral fazer CTI, que é uma área totalmente diferente. E aí, só que nessa área eu fui relembrando os bons tempos, de como é que era na pesquisa, como é que era a questão de obesidade, diabetes. E aí foi um caminho, e qual o caminho que era mais próximo de esporte, e sempre foi nessa linha de pensamento. E daí que veio a endocrinologia, porque ela nem mexe com a parte dos hormônios, também mexe com a parte de musculatura, e foi exatamente por isso que eu pensei no final. E aí foi dando a sequência, e realmente é uma coisa brilhante, é muito bom. Todo dia que eu vou na consulta parece uma coisa diferente, mesmo sendo uma coisa repetitiva de vez em quando. Porque a pessoa às vezes chega para você de um jeito e ela se sente bem, porque um dos maiores tratamentos da endocrinologia é com o preparador físico, é indicar a atividade física. E a pessoa acha que não, mas faz muito sentido fazer atividade física, faz muito sentido, porque todo o tratamento em si da parte endocrinológica ajuda com a atividade física. Então a educação física é uma coisa fundamental na vida. E era para andar lado a lado. Eu fico chateado, triste mesmo, com essa briga que tem muitas vezes em determinadas profissões, igual o fisioterapeuta com o educador físico. Tem muita rixa nessas duas áreas. Às vezes com o fisioterapeuta, com o ortopedista, né, o médico com o personal trainer. Então é triste porque assim, todos são da área da saúde, todos deveriam trabalhar juntos, né? Até, por exemplo, a sua área poderia estar relacionada até com o dentista. Sim. Porque, por exemplo, a pessoa tem uma crise de gengivite, por exemplo, um mau hálito, às vezes é uma doença gastrointestinal. Me corrija se eu tiver uma besteira, tá? Às vezes é por causa de um refluxo, alguma coisa que está causando aquele mau hálito, está causando alguma coisa inflamatória ali nas gengivas, né? Então, assim, está relacionado. Era para andar um pouco mais junto nessas profissões. Porque o que importa é o paciente. Então, se eu estou fazendo um trabalho bacana, você está fazendo isso bacana, o preparador físico, todos eles, só tem uma pessoa que vai ser beneficiada, que é o paciente que está buscando ele. Agora, se todo mundo brigar, uma briga de ego, alguma questão desse âmbito, como é que o paciente vai ficar? Como é que aquele cidadão, aquela pessoa vai se sentir se tem muita gente brigando e ninguém se entende? Mas a área multidisciplinar é uma coisa muito importante que hoje a gente vê, tanto em via hospitalar, tanto em via ambulatorial. É uma coisa bem importante de ser vista. Só que as pessoas não fazem isso. As pessoas não seguem esse caminho. Elas ligam que eu sei mais do que você, eu sei mais do que ela, eu sei mais disso. Mas no final, quem é beneficiado é o paciente. Mas eu sou o cara, eu sou melhor, sou isso. E não é muito bem a linha que hoje, pelo menos, não deveria ser o que até os outros hospitais em si eles adequaram para ser dessa forma. Porque, teoricamente, todo mundo tem a sua responsabilidade. É claro, tem uns mais, outros menos, tem algumas questões, mas dando a linha mesmo. Tá bacana. E metabologia. Isso é um tema diferente. Eu, sinceramente, pouco que eu vi na faculdade foi eu estudando de curioso, através de livros, enfim. Provavelmente você já estudou sobre metabologia, só que não tem um termo. Não, só nomenclatura. Porque assim, a metabologia é sistema de metabolismo. Te dou exemplo. A doença de obesidade, ela é uma doença metabólica, que aí tem algumas características de perda de peso, aumento de peso e doenças que pode ocasionar. Existe até uma cirurgia para consertar a perda metabólica, que é a bariátrica. A bariátrica é uma cirurgia que você tanto a parte de alimentação diminui e também a parte metabólica, que causa diabetes. Ela que vai causar, porque tem o metabolismo do açúcar, que é o metabolismo ósseo, é o metabolismo de ficar acordado, dormir. Então, tudo isso é metabologia. A endócrino são os órgãos que liberam alguma coisa ou recebem alguma coisa. E a metabologia é tudo que esses órgãos vão fazer esse sentido. Então, isso é metabologia. Que provavelmente você, na fisiologia, foi tudo que você estudou. É uma coisa bem bacana, legal. Para mim, o melhor da endocrinologia é a metabologia. E informação pra caramba, né? Muita coisa. Uma informação pra caramba. Eu lembro que eu estudei isso. Aí eu comprei um livro de nutrição, nutrição esportiva,
que era basicamente uma continuação, né, desse curso de fisiologia. E eu, assim, eu achava, ao mesmo tempo que fascinante, extremamente difícil. É difícil. De fixar aquilo tudo. Fora as terminologias, né? São os nomes meio diferentes. Cara, porque ele vai fazer isso, vai virar um fosfato de não sei o quê. Meu Deus do céu, para decorar isso tudo. Como é que é? Todo mundo adora o ciclo de Krebs, mas todo mundo odeia, porque tem que lembrar o ciclo de Krebs. É basicamente isso. Mas, poxa, muito legal saber que você se tornou médico, mas com essa influência, com essa base de amor ao esporte, de ter essa ligação com o esporte, né? Por isso que eu digo que é uma área muito bacana, é totalmente diferente. Se você parar para pensar, a gente brinca que é a área mais clínica que tem, porque não tem nenhum procedimento, é mais discussão, interação, ciência, todo esse mecanismo, porque é completamente isso. Porque eu vejo a fisiologia e da fisiologia eu trato. E isso é legal. Então, eu consigo entender um corpo de certa forma, sendo um fisiologista, sendo a parte das doenças em si, como é que vai ser direcionadas. E é por isso que é tão legal esse tipo de modalidade médica. Porque, pensa comigo, qual outro que você consegue literalmente conversar com ele assim, poxa, eu tenho um problema, como é que você vai me curar? Pô, já pensou em fazer atividade física? E por que o motivo da atividade física é importante na vida dele? Medicação, vai fazendo isso, mas tudo na endocrinologia e metabologia faz tudo um sentido. Por que você faz o que você faz? Eu vou lá para fazer atividade física. Por quê? E aí dá para explicar, de certa forma científica, por que você faz esse esporte. Musculação é importante. Musculação é importante para tudo. É a base de tudo. Eu adoro jogar tênis. Mas eu quero me condicionar melhor para jogar tênis. Você faz musculação e tudo tem um sentido. Por isso que é tão importante, por isso que é tão legal. Bacana. Doutor, vamos tirar umas dúvidas aqui mais comuns? Claro. Vou começar por uma minha, tá? Fique à vontade. Quando eu era mais jovem, botar aí, quando eu digo mais jovem, digo uns 15 anos atrás, né? Eu tô com 36. Quando eu tava lá com meus 22, eu treinava numa média de 5 a 6 horas por dia. Isso depois de trabalhar 10, 12, era doidão. Até meu nutricionista falava, cara, você vai dar pane, ou você tá treinando igual atleta, ou você diminui o seu trabalho, ou você diminui o seu horário de treino, cara, isso não é normal. E de domingo a domingo, aquele cara apaixonado por artes marciais, né? Fazia três artes marciais na época. E eu tava, quando eu comecei a treinar de novo, que eu voltei com essa paixão, eu tava com 20, 21 anos, eu tava obeso, né? Eu tava com 72, 73 quilos, tava com esteatose hepática, gordura no fígado, né? E na época só de ômega 3, cortar a fritura, cortar as porcarias, né? Já não bebi, mas cortei essas porcarias, voltei a fazer atividade física, em 3 meses eu estava zerado. Mas o que acontece? Eu perdi peso com uma facilidade, principalmente por treinar tanto, né? Então eu perdi peso assim fácil. Quando eu estava no meu auge assim, de treino, eu pesava 66, 67 quilos. Era rápido igual uma bala, chutava 2 palmos acima da cabeça, rodava. Meu corpo era tão leve. E hoje eu sinto a sensação, eu tô com 84 quilos, eu tô extremamente pesado. Eu não rodo perna, nossa, para rodar a perna da altura do meu peito agora já dói tudo. Às vezes eu espirro, travo a coluna, essas coisas. Mas assim, a minha dúvida é, o que acontece com o nosso metabolismo depois de 35 anos, que o cara faz dieta, não come mais fritura, corta refrigerante, não come doce, treina todo dia, 1 hora por dia, pelo menos ali na musculação, faz o cardio direitinho, mas não emagrece. Então, isso aí a gente vai para a parte da metabologia, porque a gente quer saber como é que está a saúde, questão muscular. E aí, quando você vai falando assim, quando eu era mais novo, eu treinava, eu fazia isso, fazia aquilo outro, só que com o passar do tempo, você vai tendo N fatores que vão dificultando. É uma das questões. O seu metabolismo já vai reduzindo porque ele precisa priorizar algumas questões. Exemplo, você dormia mais ou dormia menos quando naquela época, quando você treinava, fazia tudo? Você lembra? Você, dormia mais. Não, peraí, não lembro. Mas geralmente dorme mais. Porque você tem mais gasto energético, automaticamente você consegue descansar. Hoje você tem filhos? Não. Não, você tem sobrinhos? Tem meus afilhados. Eu tenho 4 afilhados e os 10 sobrinhos. Tá. Como é que é o seu sono hoje? Meu sono é terrível porque eu tenho uma apneia muito severa. Muito severa. Tá em tratamento. Porque quando você tinha 20 anos para frente, foi acontecendo fatores que vão dificultando você a voltar a ter essa questão de mobilização, mobilidade. E você tem a saúde do seu músculo, que você foi perdendo, porque o músculo ele não desenvolve novos. É o mesmo músculo, só que ele cresce, diminui. Ele vai criando lesões, vai criando vários problemas. Então, você tem uma energia que você gastava, suas células que eram mais novas,
hoje já são um pouquinho mais velhas. Então, se vê sua pele já é diferente, seu rosto é diferente, às vezes o cabelo é diferente, tudo vai mudando. Por quê? Porque a célula vai morrendo com o tempo. E aí vai tendo mais dificuldade de retroceder essa célula anterior. E quando você vai passando os seus dias, você tem essa dificuldade para retornar com o que era antes, porque você não consegue voltar, porque isso foi no passado. Se você estivesse treinando todo dia no mesmo ritmo que você tivesse, provavelmente isso ia reduzir por causa do tempo, mas você não ia ficar do jeito que você está hoje, com essa dificuldade de imobilização. Às vezes você vê assim, aquele senhor de 86 anos, tu vê na internet, vendo assim, que ele correu a vida toda e continua correndo. É exatamente por isso. Manteve o ritmo, né? Manteve o ritmo. E aí, quando você retrocedeu, você criou N fatores que prejudicaram o seu tempo na saúde do seu músculo, né? Um exemplo. Existe um termo hoje que tem uma característica que é chamada as mioesteatoses, que são as gorduras que estão entre o músculo. E essas gorduras, eles prejudicam muito a parte, principalmente hormonal e principalmente a parte metabólica. Isso vai ocasionando com a nossa vida. Os homens têm uma facilidade um pouco melhor e as mulheres mais difícil de perder. Então, quando você tem aquele cansaço, sente dor, sente isso, uma das situações é isso que está acontecendo. Porque o músculo que estava robusto, bonitão ali, agora está meio capenga, e tem outro que está do ladinho dele empurrando, que não é só musculatura. Isso que te prejudica não voltar. Então, aí você já começa, poxa, mas eu tenho uma apneia do sono. Com 20 anos você tinha apneia do sono? Acho que, eu dormia 6 horas e eu acordava pilhado. Hoje em dia, eu dormi mais de 9 horas essa noite e acordei quebrado. Exatamente por isso. Você não tinha uma coisa. Hoje você tem uma doença, que é a apneia do sono, que por algum motivo está fazendo essas situações. Pode ser por obesidade, pode ser piorado, que piorou. E aí você me pergunta, por que eu não consigo fazer? Você já falou para mim, eu tô com apneia do sono. Poxa, eu já não consigo treinar 7 vezes por semana. Eu já tenho outros afazeres. A alimentação hoje está mais regrado que antes, mas antes você gastava muito mais energia. E hoje você já não consegue. Estamos aqui parados, sentados. Então, nosso trabalho virou um trabalho mais sentado. Então, a musculatura que deveria estar movimentando, ela já não movimenta. Então, exemplo, quando você era mais novo, você era pilhado. Você acordava de manhã, já ia treinar, já ia para a escola. 5h15 da manhã eu chegava na academia. Primeiro treino. Você consegue chegar às 5h15 da manhã hoje e fazer a mesma coisa que você faz antes? Chegar, acho que eu até chego. Só não vou fazer nada lá. Vai chegar lá, vai lá e... Ai, meu Deus, que peso. Tá bom, depois eu volto. Eu só vou chegar. Mas esse é o principal fator. É igual aquela piada, né? O cara, tô cansadão, cara, acabei de vir da academia. Não, mas é assim mesmo, no início é assim mesmo. Ele, não, só fui fazer matrícula. já tô cansado. Mas vamos lá, eu queria que o senhor falasse pra gente aqui, aproveitando toda a audiência aqui da TV Real, da Rádio Comunidade também, quais são, assim, doenças muito comuns que você vê lá no seu consultório, no seu dia a dia, mas que poderiam ser evitadas com mudanças simples nos hábitos diários nossos? São 3 grandes principais. São as 3 grandes menina dos olhos de ouro, ou um termo parecido com esse, que é hipotireoidismo, que ajuda em algumas questões, mas principalmente diabetes e obesidade, tá? As 2 principais, que é obesidade e diabetes, elas são completamente resolvidas com essa parte de prática de atividade física e alimentação, tá? A tireoide, alguns tipos de tireoide eles podem ocasionar, mas não é muito, mas sabe essa parte, mas a questão da metabologia, do metabolismo, da diabetes e da obesidade, você consegue resolver praticamente com atividade física. Se você fizesse prática de atividade física desde pequeno, sempre, provavelmente essas doenças você não ia ter. Então, você vê pessoas com diabetes tipo 2, que tem essa diferença, depois a gente fala só para separar, mas são questões bem pontuais, tá? Porque quando eu falei assim da diabetes, e acabei falando da diabetes tipo 2, é uma diabetes que é uma doença metabólica, literalmente por resistência a um hormônio que a gente tem, que é a insulina. Então, a insulina que pega um açúcarzinho que está no sangue e coloca dentro do músculo. Quando você tem essa resistência, quando ele pega o açúcar que bota dentro do músculo, ele não consegue. E aí fica com mais açúcar dentro do corpo e fazendo vários problemas no nosso organismo. Principal tratamento dela, atividade física. Só de fazer atividade física, você já reduz 20 a 25% do diabetes. Então, exemplo, eu tenho um paciente que ele tem diabetes tipo 2 e faz insulina. E ele chegou para mim, ele fazia quase 90 unidades de insulina, que é um hormôniozinho que ele faz durante o dia. Aí eu falei assim, faz atividade física. Começou a fazer muito hipoglicemia. Quando o açúcar tá bem baixinho, que você começa a passar mal. Por quê? Começou a fazer atividade física. A insulina que pegava literalmente açúcar, botar no músculo, por fazer atividade física, já resolveu. Então, você consegue minimizar essas indicações, essas características.
Exemplo, você lembra quando você era mais novo, você via crianças gordinhas? Tinha. Era muito difícil. Eu vou te falar uma coisa, inclusive, um dado legal. Na turma que eu estudei, na maior parte da minha infância, era 20 e poucos alunos na sala, tá? E eu lembro direitinho que o obeso era eu, e eu lembro até o nome dos dois amigos, João Pedro, que hoje tá magrinho, tá malhando aí, um abraço, João Pedro, e tinha um rapaz chamado Guilherme. Era só nós três, assim, de gordinho. Então, assim, numa turma de 15 meninos. Agora você pega seus sobrinhos, olha pra turma dele, quantas pessoas são? Rapaz, acho que metade, hein? Aí começa. E aí você vê que ali, o que diferencia da sua geração, da minha também, para deles? Jogar bola, soltar pipa, né, bola de gude, bicicleta. Hoje é celular, né? Se eu te falar que essas crianças, 20% delas a mais do que já tinha, vão adquirir diabetes tipo 2 antes de ficar adulto, só porque ela não faz atividade física, que fica o dia todo em tela, computador, simplesmente por um hábito que ele perdeu. Passou pandemia, teve N problemas agora nesse tempo que ocasionou essas características. E aí você começa a entender que o educador físico talvez seja um dos caras mais importantes nessa competição de doenças metabólicas do que propriamente. Aí precisa, às vezes, de alguém falar assim, ó, seu filho tá ficando gordinho. Mas como assim? Ele sempre foi muito saudável. Fofinho, né? Aí bochechudo. Mas uma das características que está crescendo é essas crianças com diabetes, hipertensa, com 10 anos, 12 anos. Se já está assim com 10 anos, 12 anos, imagina com 40. Imagina chegar na nossa idade. Como é que vai ficar? É uma coisa peculiar. Isso porque o senhor está falando, desculpa te cortar, isso porque o senhor está falando só de... É uma questão de saúde física, né? Física. Fora os malefícios que traz na tela do celular para o próprio QI, né? A capacidade de criatividade. Que você modifica. Você não tem Isso até envolve essa parte da questão de olhar, interpretar e produzir. E aí, se o cara já chega com a informação toda final, o que ele vai pensar? Quanto tempo você não vê uma criança que não lê um livro? Tem muito tempo. Mas, doutor, posso ser sincero para você? Eu sempre li muito. Eu vou te falar que até 2020, 2021 eu lia muito. De 2022 para cá, nessa de abrir mais empresas, investir e tal. E eu não trabalho diretamente no mercado financeiro, já trabalhei, mas ele deixa a gente meio surtado. Eu reparei que eu estou muito mais ansioso, inclusive quero voltar até a lutar por isso, porque já tentei terapia, já tentei calmante natural, mas a terapia para mim é luta, não tem problema. É chegar lá e falar, hoje eu vou pegar, vou arrebentar uns 10 que hoje eu tô nervoso. Você chega lá, você apanha para todo mundo, mas você sai bem. Sai bem. A luta, o esporte em si, mas a luta quando você chega na academia, dando um exemplo inicial, você já viu alguém triste na academia depois de um tempo? Difícil, porque você produz alguns hormônios de felicidade. Então, você ajuda principalmente no tratamento. Hoje a gente tem a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, e um dos diretrizes é isso. O tratamento para depressão é o uso da atividade física. E aí, você começa a entender por que a luta, às vezes, é muito importante na sua vida e na vida de muitas pessoas. O tímido fica um pouco melhor, ou a pessoa que tem alguns problemas pessoais, problemas de saúde, você vê uma diferença muito grande fazendo uma coisa que você gostava de fazer, ou que gosta ainda, praticamente, porque você fala muito bem com essa situação de luta. E aí, não importa o que, o importante é fazer alguma coisa de atividade física. Esse é o principal, acho que é a frase que deve ser feita, porque se você gosta de uma questão de prática de atividade física, o resto melhora. Você acabou de falar, estou mais ansioso. Porque na prática do esporte, você fica literalmente focado numa questão. Quando eu treinava, não era ansioso assim, não. Não tem como você não treinar jiu-jitsu. Tá lá o cara te apertando e você pensar assim, não paguei a conta. Não duvido você pensar nisso. Você pensa naquilo ali pontual. Como que eu vou sair daqui, né? Como você vai sair daqui. Isso é um treinamento. Você vai treinando, isso é muito importante. Isso é importante para o jovem, importante para o jovem adulto, isso é importante para o idoso. Tá? Lógico que sempre com orientação médica, porque dependendo das lesões que você tem, você ir para qualquer profissional, uma coisa que eu defendo até hoje, defendi na faculdade, já fui criticado pra caramba por isso, é que todo instrutor de artes marciais, na minha concepção, tinha que ter educação física. Com certeza. Tá? Isso é uma coisa minha pessoal, e se eu fosse presidente, esse negócio ia virar lei. Porque o que eu já vi de professor de artes marciais, comigo também, e com terceiros, lesionando aluno, porque tá exigindo demais, o cara tá se achando um general, tá se achando, sei lá, o senhor Miyagi lá. Você vê que o senhor Miyagi não fazia isso, né? Treinando até a exaustão,
né, com crianças, enfim. Fora esses vídeos malucos que a gente vê de professor dando soco na cara de aluno, bota aluno no... Enfim, só uma maluquice que a gente vê na internet. Então, sempre com orientação médica. E, gente, procure profissionais referências na área, né? Aqui em Friburgo nós temos ótimos profissionais. Eu falo aqui, ó, sem merchan nenhum, né? Mestre Wagner Freire, referência no Taekwondo. Tem o Felipe Gratival também, né? Mandando vários atletas aí para competições, tornando atletas profissionais. Né, o Fábio lá de Olaria, professor de Karatê também, Sensei Wallace, Ninjutsu, então sim, são professores responsáveis, né, então tem tanta gente boa por aí, não vai em qualquer lugar não, fica desconfiado, tá? Às vezes a pessoa é um ótimo lutador, pô, esse cara é um baita lutador, o cara é campeão, mas ele sabe transmitir conhecimento, ele entende o que ele tá fazendo, ou ele vai te lesionar, então, por favor, gente, sempre com orientação médica e de um personal trainer. Aquela questão, ele é atleta, ele não é um professor. Exatamente. Eu sou o contrário. Eu nunca fui atleta, mas eu acho que eu nasci para ser professor. Quando eu falo ser professor, eu falo ensinar de uma maneira geral. Né? Eu gosto de ensinar finanças, gostava de ensinar artes marciais, já dei aula de inglês também. Então eu descobri que qual é a sua profissão? O que você mais gosta de fazer? Ah, cara, ensinar. É ver as pessoas mudando de vida, né? Falando um pouquinho dos benefícios das artes marciais, como a gente estava falando aqui, além do combate à obesidade, diabetes, como a gente citou aqui também, eu vou dar minha experiência pessoal e queria que você comentasse vivências que você teve a respeito, seja por você mesmo ou por observação. A arte marcial para mim foi fundamental na questão de, tipo assim, eu cresci sem pai, basicamente. Né? Meu pai foi um pai muito ausente e até hoje assim, nunca foi aquele pai ali, né? Então, assim, fui criado pela mãe. E minha mãe é extremamente coruja. Minha mãe tinha síndrome do pânico. Então, cara, você imagina, né? Minha mãe é assim, tá? O carro pode bater, se eu for para algum lugar eu tenho que avisar quando eu cheguei lá, Entendi. Aquela coisa de mãe, avião pode cair, navio pode afundar. Não minha mãe, minha mãe é a mesma coisa. Minha mãe é toda medrosa, assim. Então eu fiquei muito reprimido, eu fiquei com muito medo, tinha medo de tudo. Eu era aquele gordinho que sofria bullying, que me prendia dentro do armário, me batia e tal, roubava meu lanche, roubava meu dinheiro. Quando eu comecei a fazer arte marcial, pra mim foi libertador. A primeira vez que eu tive que aplicar a defesa pessoal, sem machucar ninguém, só de mobilizar, jogar no chão com 11 anos de idade. Eu peguei 2 caras, joguei no chão, e o terceiro acho que ficou sem reação, eu consegui sair correndo dali. Aquilo me deu uma autoconfiança para tudo na vida, sabe? Então, assim, eu consigo, eu fiz a cirurgia no joelho, poxa, fiquei super deprimido, pô, como é que eu vou lutar taekwondo, que é uma arte de perna, agora com esse joelho assim, e se não voltar, aquela coisa toda e tal. E o meu mestre ali, né, mais uma vez, formado em educação física, sempre presente ali, você vai fazer assim, assim e assim. Você vai fazer dessa forma, dessa forma, dessa forma, adaptando para mim os exercícios. E me mostrou que eu poderia fazer coisas que eu achei que nunca mais ia ser capaz de fazer. Então, essa questão do efeito psicológico que traz da autoconfiança, da segurança, é sensacional. Então, assim, lógico, a gente fala muito de saúde, é o foco aqui hoje, inclusive, mas eu não podia deixar de fazer essa observação aqui. Porque, assim, o que acontece? Quando você faz alguma atividade física, no seu caso, realmente, o esporte e a luta, você causa muita confiança naquela pessoa, porque você faz algo que é importante para você e você consegue executar. Então, se alguém está fazendo um bullying com você dessa forma, você sabe como se proteger. Então, isso te dá uma confiança da característica. Eu te falei, já viu alguém triste dentro da academia? Por quê? Porque existem neurotransmissores que fazem isso com você. Da confiança, a mesma questão. Da ansiedade, da mesma questão. E você vai construindo o caráter e vai construindo o sentido de família também. Por exemplo, você tem um pai um pouco mais ausente, só que você se sentia muito bem, por quê? Tinha um mestre que tinha uma questão bem peculiar de te ensinar de algumas questões, e tinha os outros alunos que, às vezes, você ficar mais tempo ali na academia com eles do que, às vezes, o seu pai. Sim. Então, o aprendizado... Meu mestre foi o segundo pai para mim, inclusive, então, considera... É uma situação. E isso é uma causa decorrente, é uma questão que você passou, só que você conseguiu reprimir esse mal que causaria em você com uma prática de atividade física. Então, isso desencadeou uma questão, até que hoje, provavelmente, se você não tivesse feito essa educação física, eu não tivesse feito a luta, você não teria aqui conversando comigo, não teria feito o que você faria. O cara com medo, ele não empreende. Não empreende, não faz nada. Ele tem medo de todo mundo, tem medo da questão de como que ele vai vai olhar para você, vai te responder, dizer um não. Fala assim, isso muda. Agora, a confiança que você tem, não, vou chegar lá e vou conquistar, vou chegar aqui, estou começando uma empresa pequenininha, vou começar a conquistar. Isso tudo é graças a, provavelmente, ao esporte que você fez. Isso é uma característica que não dá... Assim, é claro que eu carrego traços desse medo, sim, né, sim. Do qual eu cresci. E, assim, minha mãe foi uma mãe maravilhosa, né? Mas, assim,
É uma falha, assim, é uma falha, não sei, mas está embutido na mãe, é a configuração da mãe padrão, né? De ter medo, da gente se machucar e tal. Eu carreguei isso, eu tenho um reflexo disso hoje, que eu sou muito conservador, eu planejo bastante para minimizar os riscos, eu não gosto de tomar riscos desnecessários, então eu acabei criando esse perfil, mas nada que me impeça de fazer. Não, eu vou fazer, só que eu quero me planejar um pouco mais, eu quero minimizar o risco. E eu reparei, é muito interessante, eu sou apaixonado por comportamento humano também, que pessoas que normalmente são arrojadas para o investimento, para empreender e na vida como um todo, são pessoas que tiveram muito apoio, muitas vezes dos pais, aquele pai presente, a mãe presente, que chega, poxa, você vai, você consegue, e a pessoa, cara, fica destemida, não tem medo de nada. O mundo. Exatamente, pulo de paraquedas, faz qualquer coisa. Né? Interessante como que a gente é influenciado, sim, pela criação, mas que a gente, no meio da nossa vida, a gente consegue reconfigurar isso daí. A gente tem nossos traumas que vão, de certa forma, e a gente consegue colar alguns traumas ou separar com algumas práticas. Sim. Na sua prática foi a atividade física do esporte. Tem outras pessoas que usam isso como estudo. As pessoas usam aquele estudo para colar, mas continua com os traumas, que vai direcionando até o seu jeito, como é que é? Você é mais conservador. Você não vai sair daqui, você não vai para São Paulo porque, não sei, por alguma coisa aleatoriamente chega lá, vou fazer uma barraquinha aqui. Não vai acontecer, isso é uma coisa mais linear, uma coisa mais simples, mas isso explicado para essa situação. Você vai desenvolvendo. Como eu te falei, provavelmente se isso não acontecesse na sua vida, você não estaria aqui. Muitas questões que você descobriu da sua vida, você não teria descoberto por causa da sua trajetória. Mas, o que eu sempre falo, o mais importante foi a situação da sua atividade física, do seu esporte. Que não tem como você falar que uma criança que não tem os traumas, ele não consegue, ou ele vai ter que partir para outros mecanismos da psicologia que vão ajudando com o tempo, só que precisa de um braço forte para te fazer essa construção. É uma força de vontade também, de querer mudar, né? Porque quando você provavelmente for na atividade, na sua... É karatê. Taekwondo. Eu não sei porque eu sempre acho que você tem a cara de estar a karateca. Gosto, acho legal. Nunca fiz não, mas acho super legal. Os desafios que o esporte vai te causando. Então você vai lá aprender uma técnica nova. Aprendeu. Poxa, eu vou para uma competição. Perdi, vou ter que melhorar. Melhorei, ganhei. E o que você vai aprendendo com isso? Porque são artes de milhares de anos que vão progredindo e vão te ensinar você a ser um cidadão melhor. Isso é de muita importância. Tá? A quantidade de coisa que engloba isso, né? Sabe por que eu gostei de você, doutor? Sem querer puxar o saco, já puxando? Porque você não é aquele médico que fala assim, tá com esse problema aí? Toma esse remédio aqui. Tá com isso daqui? Toma isso daqui. Não, lógico, não tô pegando tudo relacionado a farmácia e jogando no lixo. Óbvio que tem tratamento. Mas é que você tem essa pegada muito forte da questão da prevenção e sempre focada na questão da atividade física e alimentação. Isso eu acho muito legal, porque eu acho que nem todo médico tem. Eu fazia um tratamento com endócrino devido a muito refluxo que eu tinha, esofagite, e eu lembro que eu fiquei tomando aquele Dexilan. Sim. Por muitos anos. Eu fiquei anos mesmo refém daquilo, porque até a água me dava refluxo e voltava, né? Tava assim, bem agressivo mesmo. Aí teve um dia que eu vi uma amiga, o pai dela tava com câncer terminal no estômago e tal, e ela comentou comigo, ela falou, cara, meu pai toma isso aí. O médico falou que, o médico falou pra ele que, falou comigo, né, que não era uma medicação legal para longo prazo, mas que como ele tava à beira da morte, a gente tinha que trazer o máximo de conforto para ele. Eu falei, cara, eu tô tomando essa porcaria já tem uns 2 anos. Aí eu procurei um nutrólogo, né, muito conhecido aqui da cidade, gosto muito do trabalho dele, e ele falou comigo, cara, esse remédio, se você continuar tomando, vai desenvolver isso, vai desenvolver aquilo, doenças assim seríssimas e irreversíveis. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, o que eu faço, pelo amor de Deus? Ele falou, não, a gente vai continuar tratando, só que agora a gente vai para homeopatia, né, tratamento ali natural e tal. E assim, o desmame foi tenso. Foi uma droga mesmo, né? O corpo é viciável. Eu lembro que eu parei de tomar um remédio. No segundo dia, aquilo voltou. Eu falei, cara, não tô conseguindo. Ele botou a mão na cabeça de, meu Deus, como é que pode? Como é que eles fazem o negócio para viciar e aprisionar a gente? Mas aí, enfim, foi difícil, mas eu fiz o tratamento dele direitinho, com medicação natural, desmamei do remédio. E, cara, hoje eu tô aí, entendeu? Você então, assim, medicação, eu ter um refluxo hoje, é tipo assim, foi no rodízio comigo igual um maluco. Tá, eu evito fazer isso, mas assim, sabe como é que é, né? Aí tudo bem, agora fora isso, tranquilo, né? Ou assim, deitar, comer muito e deitar imediatamente, né? Principalmente pro lado direito. Então, assim, como que foi resolvido de forma natural, com atividade física, com medicação natural? Mas lembra que eu falei para você que a minha especialidade é totalmente diferente? Porque ela consegue explicar tudo. Tudo bem, as medicações, poxa, mas mudança do estilo de vida é uma coisa importantíssima para qualquer tipo de doença.
não tem uma doença, porque a maioria das doenças a gente acaba situando que são doenças inflamatórias, que não vai ter um benefício de fazer atividade física. Eu duvido você pensar em uma que não te ajude em alguma atividade física. Não tem. Então, por que não tem que indicar? Por que não tem que falar assim, tem que fazer atividade física, tá? O falar ajuda muito, porque o paciente acha que o remédio vai ser a coisa mais importante dele. Só que ele só ficou doente principalmente por causa de escolhas que ele foi durante a vida. Essas escolhas chegaram naquele ponto. E o que eu tenho que mudar? Toma esse remédio aqui. Para você ver, hoje a gente tem como eu te falei, diversas medicações para emagrecer. Tá? Diversas medicações. Tem classes de medicações chamadas incretinas, que são medicações que faz você diminuir a vontade de comer, tudo isso. Só que você pega para ler diretriz, pega para ler qualquer cartilha de tratamento, ele sempre se baseia numa tríade. E ela é baseada sempre no primeira, segunda e terceira escolha. Primeira, atividade física. Segunda, alimentação. E terceiro, medicação. Por quê? A atividade física que você faz de você alimentar mais, aí você se ajusta a parte alimentar e você faz as medicações para ajustar tudo isso. Aí como você retira primeiro? De trás para frente. Vai se ajustando, vai se elaborando para chegar no ponto e falar, tá tratado. E é isso que é importante. Por isso que eu digo que minha especialidade é uma das melhores. Porque eu tenho 3 gamas que as pessoas falam, mas não acham que aquilo é tão importante. Quantas vezes você foi no médico, o médico falou assim, cara, você está fazendo atividade física? Aí você, não, por quê? Isso é o seu tratamento. Fazer atividade física. Mas eu tenho um remédio para fazer. Esse é o remédio. Também. Não, você não encontra um médico assim que fala. Por isso que metabologia ou endocrinologia é muito importante. O cara vai sempre falar dessa atividade física. Tem um médico em São Paulo, que ele, se não é o diretor da SBEM, que é a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, ele sempre faz atividade física todo dia, até atendendo os pacientes dele. Atendendo os pacientes dele, ele atende numa bolinha. Não é isso? Ele fica numa bola, literalmente atendendo o paciente, equilibrando ou em pé, para continuar fazendo a prática de atividade física, porque ele quer continuar. Ele é diabetes tipo 1 e precisa fazer isso. E é a mesma situação que eu digo para todo mundo. A atividade física é uma coisa muito importante, junto com a medicação, junto com o entendimento da sequência que é dessa forma. Por isso que é importante. Acho que bacana. Eu tava pesquisando um pouquinho aqui sobre a sua área de atuação e eu vi uma coisa que eu tenho uma certa curiosidade, que eu nunca parei para estudar perfeitamente, que hoje hipotireoidismo é algo muito comum. Só que tem algumas que são mais específicas e tem uma que é chamada hipotireoidismo de Hashimoto, correto? Que ela é relativamente rara. Eu estava vendo ali que estimativa de 1 a cada 1 milhão de pessoas, basicamente, Vou te falar. Que tem alguma coisa assim. Hashimoto é o mais comum. O mais comum? É o mais comum. Ao contrário. 100% das pessoas têm, 80% tem Hashimoto. Porque é uma doença autoimune que ataca na situação, a tireoidiana. E os outros 20, ou é porque fez a cirurgia, ou porque fez outra questão. Mas o Hashimoto é o mais comum da sociedade mesmo. Que quando você fala tem hipotireoidismo, você tem que sempre investigar se é Hashimoto, porque ele pode ocasionar outras doenças imunológicas. E aí ele é o principal. Às vezes faz ultrassom, às vezes você nem tem hipotireoidismo, mas você tem a doença Hashimoto lá, só esperando. Mesmo? Aí a pessoa às vezes faz ultrassom, fiz ultrassom da tireoide, fui lá, você tem perfil do Hashimoto. Aí quando você dosa uma proteína chamada TRAB, ou anti-TPO, que é a antiperoxidase, você dosou e ele veio positivo. Você tem a doença Hashimoto, você tem o perfil do Hashimoto. E você não é o doente, você não tem hipotireoidismo. Porque uma coisa é diferente, mas é um pouco confuso, assim, se parar para pensar. Porque você tem a condição de ter hipotireoidismo, só que você não tem. E às vezes você nem tem hipotireoidismo, você tem um hipotireoidismo subclínico, que a gente acaba utilizando. Qual é o tratamento? Não tem. Acompanhar. Você tem a tireoide, tá produzindo legal, tá funcionando, só que às vezes ela funciona um pouquinho mais de ladinho, digamos assim, tá meio capenga, não precisa fazer nada. E aí ela não muda nada na sua vida. É só simplesmente você achou alguma coisa. E esse hipotireoidismo de Hashimoto, o que ele tem de diferente pro outro? O que o Hashimoto é separadamente falando? Você falou que a pessoa pode ter o Hashimoto e não necessariamente o Hashimoto é um anticorpo. O anticorpo é uma doença imunológica que ataca uma região da tireoide. Eu te falei, ela tem maior doença na população da tireoide. Fala um pouquinho o que ela faz aí pra gente. Cara, o que ela faz? Literalmente é o seu corpo que vai atacando a tireoide. É isso, ele vê que tem uma coisa diferente e ataca. Quando ele ataca, ele acaba destruindo a tireoide, digamos assim. E aí você não consegue produzir o hormônio que a tireoide
funciona. Você tendo um problema da tireoide, você fica mais sonolento. Tem pessoas que têm um reflexo diminuído. Muitas pessoas que têm Hashimoto, essa doença hipotireoidiana, é aquele seu amigo que é meio lesado, meio lento. Aí você faz uma piada e fala assim, não entendi. Isso é um dos sintomas de Hashimoto. É engraçado? Caraca, não sabia disso. Tem pessoas que deixam cair as coisas, reflexo da pessoa não fica tão legal. A pessoa às vezes bateu na porta, nem sentiu, daqui a pouco mexeu ou falou alguma coisa. É uma das características de Hashimoto. Isso tem cura? Tem cura. É o Hashimoto, literalmente, você para de produzir o hormônio tireoidiano. O que você faz? Você só repõe o hormônio tireoidiano. Só isso. Entendi. Bacana. E a atividade física ajuda nele também? Cara, de alguma forma? Pelo menos na questão do reflexo? Ajuda, principalmente o reflexo, porque você tentando ajustar. Mas como é um hormônio, ele não ajuda tanto, mas ele ajuda nesse sentido. Se você tomar o hormônio, ele vai ter uma regularidade um pouco melhor. Porque quando você vai fazendo as medicações, você pode oscilar muito. Às vezes tem que tomar mais hormônio, menos hormônio. Quando você faz atividade física, isso fica um pouco mais linear. Então você toma uma medicação daquela para resumir. Mas exemplo, para você ver, é uma doença metabólica, que ela altera também o colesterol. E aí, se você não fizer atividade física junto com uma hipotireoidismo, você vai ter um problema maior, que é o problema cardíaco e outras situações. Tu vê que uma coisa vai interligando com a outra? Caramba. Mas atividade física ajuda em controle. Aí você toma uma medicação, às vezes toma uma dose, mas você não precisa ficar dobrando dose, fazendo menos dose para controlar. Você consegue controlar um pouco melhor. Eu tô te falando, atividade física ajuda em tudo. Caramba, pudesse te deixava aqui até amanhã já. A plaquinha já levantou ali, mas Imagina. É um tema super legal. A gente pode fazer uma parte 2 e 3 aí. Fica à vontade. Você já está convidado para voltar já. Então tá, eu espero que você goste. Vai ser um grande prazer vir falar. Porque como eu falei pra você, eu adoro. Se depender de mim, eu fico falando disso do início, meio e fim, de manhã, de tarde, de noite. O olho brilha, já deu para perceber. Pô, é muito bom. Mas é bom, é que nem eu. Deu pra ver que eu gosto desse tema de saúde também, né? Eu sou aquele cara que gosta de muita coisa. E quando eu gosto mesmo, se eu tiver que assistir 3, 4 horas de podcast, eu vou assistir. Entendi. Porque eu gosto bastante. Mas nós temos uma grade na TV Real. Então, como a gente tem uma grade na TV, o podcast sempre tem a duração ali aproximada pra gente poder exibir tanto na rádio quanto na TV Real também. Então, eu quero agradecer, doutor. Muito obrigado. A sua presença aqui. Que bom. Tá? Já está convidado para voltar. Quero agradecer a presença da sua digníssima também, que está ali acompanhando esse episódio aqui dos bastidores, o Ítalo, que trabalha aqui com a gente também. Um grande abraço para você que está aí em casa assistindo a gente. Quero pedir sempre para você curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos. Você que está assistindo pela TV também, entra no YouTube rapidinho, se inscreve no canal. Isso dá um feedback muito positivo para a gente. E lembre-se que sucesso é uma questão de decisão. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.